aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um post aqui do canal da Leila. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito bacana, um livro muito legal que eu acho que todo mundo em algum momento da vida deveria ler. E a gente também vai acabar comentando sobre algumas coisas da atualidade que infelizmente a gente precisa comentar. Infelizmente um livro escrito no século XVI, aproximadamente 1581, ainda tem tanta utilidade e ainda trata de um tema tão atual. Esse livro eu não conhecia, conheci alguma coisa sobre ele assistindo a uma palestra do professor Leandro Carnal, que eu vou deixar o link do livro, da palestra aqui em cima, que eu recomendo muitíssimo que vocês assistam. Aliás, todos os vídeos do professor Carnal eu recomendo muitíssimo, são vídeos muito bons para quem gosta de história, para quem gosta da área de humanas, com quem se identifica, como eu, por exemplo. É uma boa pedida para quem gosta de saber mais de história, enfim, para quem gosta de ser contextualizado de uma maneira diferente, eu super recomendo que assistam. E foi o professor Carnal que falou desse livro numa palestra muito interessante que ele fez. E ele falava desse livro, uma palestra exatamente sobre esse livro, que está em domínio público no Google. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês pegarem o livro. O livro é o Discurso da Servidão Voluntária, que, como eu disse, foi escrito no século XVI por um autor chamado Etienne de La Boétie, mas ele foi publicado por um amigo dele, Montaigne. E só o título do livro já é bastante interessante. O Discurso da Servidão Voluntária. São coisas completamente antagônicas, né? Servir voluntariamente é algo antagônico e já nos faz pensar logo de cara. E ele coloca algumas coisas que são muito interessantes. Ele vai fazer uma crítica à tirania, no caso vai falar muito sobre monarquia, mas também se aplica ao nosso sistema de governo. Pode se aplicar algumas coisas, evidentemente. E ele vai falar sobre a tirania do chefe do governo, do principal do governo, mas ele vai lançar um pouco também dessa luz sobre o povo. Ele vai lançar um pouco dessa luz sobre o povo. Ele vai tirar um pouco a luz do chefe de Estado e vai lançar sobre a população. E não tem como, eu vou ter que ler algumas partes para a gente poder conversar sobre esse livro. E eu vou contextualizando também com algumas coisas que estão acontecendo, vocês vão ver que é muito atual o livro. Eu vou iniciar com uma fala de Manuel Gomes, que foi um tradutor de Etienne de La Boétie, e essa versão que está disponível na internet, que foi de onde eu peguei, ele vai ter uma espécie de introdução dele, que diz assim: se em 1600 era tarefa difícil escrever um prefácio a La Boétie, hoje não é mais fácil. Hoje, como nos tempos de La Boétie e Montaigne, a alienação é demasiado doce, como um refrigerante, e a liberdade demasiado amarga, porque está demasiado próxima da solidão e da loucura. E ele vai começar questionando como pode uma população inteira assentir, concordar e fazer algo de acordo com o que um apenas acha que está correto, de acordo com o que um manda, e todos obedecem. Ele vai questionar, ele vai começar fazendo esse questionamento contundente e eu diria até perturbador pra gente. Ele diz assim: quero pra já, se possível, esclarecer tão somente o fato de tantos homens, tantas vilas, cidades e nações suportarem às vezes um tirano que não tem outro poder de prejudicá-los enquanto eles quiserem suportá-lo, que só lhes pode fazer mal enquanto eles preferem aguentá-lo a contrariá-lo. Digno de espanto, se bem que vulgaríssimo e tão doloroso quanto impressionante é ver milhões de homens a servir miseravelmente curvados
ao peso do jugo esmagados, não por uma força muito grande, mas aparentemente dominados e encantados apenas pelo nome de um só homem, cujo poder não deveria assustá-los, visto que é um só, e cujas qualidades não deveriam prezar, porque os trata desumana e cruelmente. Aqui ele já começa fazendo um questionamento: como pode uma população inteira apenas obedecer a determinada lei que um tirano coloca, ou alguns poucos, e ele também vai tratar disso lá na frente. Ele vai dizer também, ainda continuando nesse questionamento, nos fazendo pensar acerca disso, ele vai dizer: que nome se deve dar a essa desgraça? Que vício, que triste vício é este? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir, não governadas, mas tiranizadas, sem bens, sem paz, sem vida, a que possam chamar sua? Suportar a pilhagem, as luxúrias, as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, contra os quais dariam o sangue e a vida, mas de um só, não de um Hércules ou de um Sansão, mas de um só indivíduo que muitas vezes é o mais covarde e mulherengo de toda a nação, acostumado não tanto à poeira das batalhas como à areia dos torneios, menos dotados para comandar homens do que para ser escravo de mulheres. É estranho que 2, 3 ou 4 se deixem esmagar por um só, mas é possível. Poderão dar a desculpa de lhes ter faltado o ânimo, mas quando vemos 100.000 ou 1.000 submissos a um só, não podemos dizer que não querem ou que não se atrevem a desafiá-lo. Ora, todos os vícios têm naturalmente um limite além do qual não podem passar. 2 podem ter medo de 1, ou até mesmo 10. Mas se 1.000 homens, se 1 milhão deles, se 1.000 cidades não se defendem de um só, não pode ser por covardia. Ele vai levantar então a tese de que se submete à servidão desse um homem só por covardia, e aí ele vai questionar: não pode ser por covardia, porque se fosse alguns com medo de um muito poderoso, não é? De uma força física muito grande, ou com 10, até aí tudo bem, mas com a força de poucos, uma massa não se defende, uma massa apenas serve de manobra e faz tudo o que se pede, tudo o que se manda, sem ao menos questionar. Ele está dizendo: pode ser que haja algo além da covardia. Não é só covardia, isso tudo. E aí ele vai mais longe. Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recusa a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada. Basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma em favor de si próprio. Basta que não faça nada contra si próprio. E aí, nós vamos então passar para uma questão atual e que a gente pode contextualizar com o Laboissy. Eu estou querendo chegar então, quando a gente fala, especialmente nesse parágrafo que eu acabei de ler. Não é preciso que o país faça coisa alguma em favor de si próprio. Basta apenas que não faça nada contra si próprio. E aí a gente tira uma lição muito grande. E eu lendo esse livro, logo que eu vi essa palestra do professor Leandro Carnal, eu me interessei pela palestra que ele deu e fui atrás do livro. Peguei um livro curto, um livro bastante curto, de 30 páginas. Uma leitura que não é difícil, não é uma leitura com palavras muito difíceis. É uma leitura fluida, que você consegue até ler com uma certa rapidez.
mas ela é extremamente perturbadora na medida em que ele faz esse tipo de questionamento. E eu li o livro uma vez, li duas, li 3 vezes numa semana. E eu fiquei morrendo de vontade de rapidamente fazer esse vídeo, porque imediatamente, nesse período, começou então a eclodir a revolta dos estudantes por conta de uma lei arbitrária que veio de cima para baixo, que foi a reorganização, ou a desorganização, conforme eles mesmos gostam de chamar, do sistema de ensino aqui no estado de São Paulo. E acompanhando essas ocupações que começaram lá com uma escola, de repente 4, de repente 17, e de repente, quando a gente foi perceber, mais de 200 escolas ocupadas pacificamente pelos alunos. Alunos que cuidaram das escolas, né, imagens mostradas na mídia, não toda evidentemente, mas imagens das quais nós tivemos acesso, de escolas que estão bem melhor cuidadas depois da ocupação do que antes. Alunos cuidando, fazendo comissões para cozinha, comissões para varrer, comissões para lavar banheiro, para cuidar do espaço. Tudo de maneira pacífica. Eles não se revoltaram quebrando tudo. Não. Pacificamente, ocupando as escolas, eles disseram não. Nós não vamos obedecer a esse decreto do governador. O governador está errado em fechar. As primeiras informações que nos chegavam eram que perto de 200 escolas fechariam ou seriam disponibilizadas, como eles diziam, mas que ao final, quando a coisa tomou um discurso mais oficial, ficou aí no número de 97 escolas, quase 100 escolas disponibilizadas ou fechadas nessa desorganização. E os alunos, de repente, parecia que eles também tinham lido La Boétie. O que não tinha sido só eu, que os alunos tinham lido e que eu estava vendo ali na prática o que o La Boétie fala no livro. Parecia que a gente estava vendo, então, ali na prática acontecer isso. Eles simplesmente cruzaram os braços e disseram não, nós não vamos fazer, nós não vamos obedecer, nós não vamos simplesmente aceitar essa desorganização. Afinal de contas, é da nossa educação que nós estamos falando e a nossa voz tem que ser levada em conta. Não dá para ser feito algo assim de maneira arbitrária, de maneira autoritária. E eu assistindo aquilo tudo com uma certa apreensão, com um nervosismo muito grande, né, com a tensão entre o Estado, com a tensão que se criou entre o Estado, representado no caso pela Polícia Militar, que reagiu com muita truculência às manifestações totalmente pacíficas dos alunos, pacíficas, dignas de palmas de fato, alunos pedindo que não houvesse violência durante as manifestações, mas querendo sim um diálogo concreto, um diálogo factível com o governo, porque afinal de contas trata-se da educação deles, trata-se do maior bem que a gente pode ter, que é a instrução, que é a educação de fato, e a opinião deles, a opinião dos pais, a opinião dos professores e da comunidade de modo geral não foi levada em conta, não foi sequer consultada, apenas veio o decreto. A partir do ano que vem as escolas, esse modelo será reestruturado, algumas escolas serão fechadas, elas serão então agora, a partir de agora em ciclos, Fundamental 1, Fundamental 2, 3 e médio, e as escolas terão um ciclo por vez, não poderão funcionar com mais de um ciclo. E não houve nenhuma... Não houve da parte do governo a intenção, o interesse de consultar ninguém. Foi tudo feito assim, autoritariamente. Eu quero, eu vou fazer e pronto. E que lição linda que os alunos nos deram, ocupando os espaços, ocupando a escola que é deles, cuidando da escola que é deles. E os artistas, alguns artistas, também comprando essa causa,
de uma maneira tão linda, fazendo shows, divulgando a causa dos alunos nas suas páginas do Facebook. Tantos artistas que a gente já sabe que são politicamente engajados, como o Tico Torres, o Tico Santa Cruz, o Tico Santa Cruz, que é politicamente engajado, o Gregório do Vivier, o Paulo Miklos, que também se apresentou, a Pitty com um discurso lindo, pedindo para que as meninas lutassem como meninas. Então nós vimos o protagonismo não apenas do jovem, mas o protagonismo das mulheres também, tomando a frente na hora do confronto com a polícia e de uma maneira pacífica, mas decidida, firme, encarando os policiais. E ali também, na linha de frente, junto com os meninos lutando, foi lindo ver isso. E o mais lindo de tudo foi ver o resultado que isso deu. Foi ver que isso ganhou uma dimensão tão grande e que em alguns momentos eu acompanhava a tensão, com medo de que aquilo pudesse resultar em algo de pior, quando a polícia enfrentava os alunos, no momento em que o secretário, o Padula, naquele vídeo que vazou, dizia que isso era uma guerra, que o governo teria que vencer essa guerra, poderia perder algumas batalhas, mas que a guerra deveria ser vencida, colocando isso como uma guerra, como algo de que os alunos não têm razão, quando na verdade estão cobertos dela. E no momento em que o caldeirão estava fervendo, isso ganhou uma dimensão tão grande, não é? Com inclusive alguns veículos jornalísticos, como os Jornalistas Livres, o site dos Jornalistas Livres, que foi de suma importância na divulgação correta, na divulgação real do que estava acontecendo, mostrando a real condição das escolas, o cuidado dos alunos com a escola, a truculência da polícia quando recebia os alunos. E isso foi, essa cobertura jornalística dos Jornalistas Livres, da mídia ninja, foi maravilhosa, digna de aplausos mesmo. Foi muito boa e através dessa cobertura paralela feita nas redes, porque infelizmente a cobertura da televisiva, né, a gente sabe, não é uma cobertura real do que está acontecendo. Graças a esses veículos, a união dos estudantes e a população em geral que também comprou essa causa como sua, por ser uma causa realmente legítima, acabou resultando no governo tendo voltado atrás na sua decisão, retrocedendo então, pelo menos por enquanto, dizendo que agora em 2016 não vai mais haver a desorganização, que eles vão tirar o ano de 2016 para discutir a reorganização com a população, enfim. Ainda que o governo esteja de fato se reestruturando a sua ideia, né? Reestruturando o que eles haviam pensado antes, ainda que eles estejam de fato pensando nisso, já é uma vitória consegui-los fazer retroceder numa decisão que já estava tomada, num decreto que já havia sido publicado, de que haveria essa reorganização. E pelo menos para o ano que vem ela não acontecerá mais. E também já publicaram isso no Diário Oficial, esse decreto, e também se comprometeram a não punir nenhum professor que porventura estivesse apoiando os alunos, que nenhum dos alunos seria punido e que pelo menos há uma promessa de que os policiais que foram mais violentos terão algum tipo de punição, enfim, pelo menos há a promessa que isso vai acontecer. Promessas, né, palavras o vento leva, mas isso é alguma coisa. Isso mostra para nós o quanto que, se a gente se unir em prol de uma causa, a gente consegue as coisas, não é? Uma outra coisa que o Etienne de La Boétie coloca aqui, num outro trecho, é o seguinte: é o que os alunos nos mostraram justamente o contrário. É o povo que se escraviza, palavras dele, que se decapita, que podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios.
O que mais é preciso para possuir a liberdade do que simplesmente desejá-la? Aí ele vai mais adiante. Assim são os tiranos. Quanto mais eles roubam, saqueiam, exigem, quanto mais arruinam e destroem, quanto mais se lhes der e mais serviços se lhe prestarem, mais eles se fortalecem e se robustecem até aniquilarem e destruírem tudo. Se nada se lhes der, se não se lhe obedecer, eles, sem ser preciso luta ou combate, acabarão por ficar nus, pobres e sem nada. Da mesma forma que a raiz, sem umidade e alimento, se torna ramo seco e morto. Olha o que os alunos nos mostraram. Os alunos nos mostraram exatamente o que Etienne de La Boétie diz nesse parágrafo que eu li. E eu vou ler novamente, antes de encerrar essa primeira parte do meu vídeo sobre o discurso da servidão voluntária, que ainda vai ter a segunda parte. Mas antes disso, eu quero ler esse trecho novamente. Assim são os tiranos. Quanto mais eles roubam, saqueiam, exigem, quanto mais arruinam e destroem, quanto mais se lhes der e mais serviços se lhes prestarem, mais eles se fortalecem e se robustecem até aniquilarem e destruírem tudo. Olha agora, se nada se lhes der, se não se lhe obedecer, eles, sem ser preciso luta ou combate, acabarão por ficar nus, pobres e sem nada. Da mesma forma que a raiz sem umidade e alimento se torna ramo seco e morto. Olha que lição que os alunos nos deram. Sem que houvesse luta, sem que houvesse uma revolta onde se quebrasse tudo e sem nada disso, pacificamente, os alunos conseguiram um retrocesso poderoso do governo do estado de São Paulo, na pessoa do governador Geraldo Alckmin. Houve um bom senso naquela cabeça que percebeu o quão poderoso era aquele ajuntamento de alunos. Eu quero acabar essa primeira parte do vídeo parabenizando todos os que participaram dessas ocupações, parabenizando os alunos principalmente, que fizeram conforme a LDB, o currículo, coloca. Foram protagonistas, agiram com protagonismo diante dessa atitude, desse decreto arbitrário, autoritário do nosso governador, das nossas autoridades, e venceram. Venceram pelo menos essa primeira batalha. Ainda tem muito o que se discutir em termos de educação. A gente sabe que um país sério de verdade, que se diz sério e que quer de fato acabar com o problema da desigualdade social, tem que investir primeiramente em educação. A gente sabe que os países que saíram de guerras profundas, de dificuldades profundas e estruturais, conseguiram reverter a situação num prazo médio, investindo pesado em educação. E que escola, gente, não se fecha. A gente tem que garantir o acesso ainda mais democrático, de melhor qualidade às massas, abrindo mais escolas, discutindo novos rumos, sim, para a educação, mas nunca fechando escolas, nunca dificultando o acesso à escola pelos alunos. Pelo contrário, sendo agente facilitador para que a instrução, para que a educação se capilarize, para que os alunos, para que os jovens, para que as crianças tenham cada vez mais acesso à educação e à formação de verdade. Não apenas a informação, mas a formação de fato, para que nós tenhamos então, daqui a uns anos, com certeza, um país mais forte, um país mais resistente às crises, um país com mais educação. E é por isso que eu parabenizo muitos alunos, os professores que estiveram envolvidos nessa luta, os artistas que se engajaram e deram lá parte do seu tempo, contribuíram dando parte do seu tempo, visitando as escolas ocupadas, doando aulas,
Enfim, foi uma vitória muito grande que só tem mesmo como protagonistas e como principais responsáveis os próprios alunos. A vocês a minha homenagem, a vocês o meu parabéns e a minha admiração. Acho que a sociedade brasileira aprendeu muito com vocês. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Que vocês possam compartilhar o vídeo, dar o seu joinha, comentar aqui embaixo. Eu ainda não terminei de falar sobre o livro, né, do Etienne. A gente ainda vai conversar mais sobre ele na segunda parte do vídeo. E é isso daí. Compartilhem, discutam o vídeo. Acessem o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para poder também ter acesso ao livro e, enfim, também compartilhar as informações constantes dele para que a gente melhore cada vez mais, não apenas nosso país, né? A gente tem que começar por algum lugar e sempre com a gente mesmo. Vocês possam aproveitar a leitura do livro. E é isso aí, pessoal. Também curtam lá, apareçam lá pela página do Facebook, do canal da Leila, www.facebook.com/canal da Leila. É isso aí, a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Falou, até a próxima!